Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. 22 graus aqui em São Paulo, uma manhã ensolarada. São 11 horas e 42 minutos, uma quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Hoje, às 19 horas, aqui no YouTube, estarei ao vivo para falar sobre o desafio dos 95 mil pontos. Você que me ouve é nosso convidado. Na descrição dos vídeos tem as nossas redes sociais, também o site toptraders.com.br, onde você pode ir lá visitar e se inscrever para receber o informe cenário em texto que vai sempre no período da manhã. Perfeito? Seu like é importante, compartilhe o vídeo e vamos aos estudos. Começando pelos ativos fixos. Vou falar primeiramente de ABEV3. Uma manhã de alta, porém o mercado trabalha longe das suas máximas intraday. O BEV3 vem escorregando, a gente tem uma ideia de teste de 12,21, está caminhando para lá. Naturalmente a perda do 12,31, que é a mínima do dia 31/8, está acontecendo agora, vai projetar o ativo nesse ponto, mas eu iria além, eu entendo que o 11,99 é um ponto factível e será testado. Aí nós teremos a B3SA3, a ação da Bolsa, onde se negocia esse altíssimo volume que a gente vê de uns tempos para cá, com a entrada de pessoas físicas em massa na Bolsa. É uma região de forte suporte, 57,13. O grande barato aqui, pessoal, é que se perder os 57,13 não tem um suporte imediato, Seja observando pelo diário ou pelo gráfico semanal, a gente poderia ver um suporte na média móvel de 21 aos R$55. Então eu entendo que podemos considerar os 55 como um alvo, com base no gráfico semanal. Eu passei a fazer agora, de quinta a sexta para cá, a SAMB11 como ativo fixo, devido à importância do setor bancário para a formação do IBOV aqui no Brasil. Depois a gente vai falar do IFNC. O gráfico de Santander é parecido com o que a gente vê aí nos bancos como um todo, principalmente os bancões, os bancos de maior porte. Existe uma região importante aqui, 29,85, 29,81. Ela foi rompida falsamente, uma vez que não houve sustentação no dia 3/9. Porém, entretanto, todavia, nos dias 4 e também no pregão de ontem, se manteve acima desse patamar. Só que, apesar do movimento curto que antecede o padrão, os candles dos dias 4 e do dia 8, também conhecido como ontem, formam arame de topo. Aí nós observamos um candle vermelho aqui, 0,64 de alta, que perde o 29,85, a minha impressão é que no mínimo a média de 21 será testada, o que significa que vai adentrar o território aqui delimitado pela LTB. Essa é a minha visão para o ativo. Aí temos Itube. Itube deixou um candle, não é exatamente um enforcado, porque a máxima do dia 3 foi mais alta, mas é um candle aqui que não é animador para compra. Aí ontem e hoje trabalhando abaixo de 24,81. Na minha visão haverá o teste dos 23,90, mas não se segura nos 23,90 e vai descer de novo aqui para 23,50. É isso que eu penso sobre Itube 4. Aí nós teremos a seguir Banco do Brasil. O gráfico do Banco do Brasil, ele é mais claro, Houve teste praticamente de um objetivo. Praticamente não, 1 centavo acima de 22,43. Aqui teve o padrão fora da banda, dentro da banda. Não acredito que 21,58 segure o preço, assim como a média de 21. E entendo que haverá um estresse aqui dessa LTA, que está reforçado em azul marinho. Pelo menos. Com possível teste de 20,91. Então o range ele é limitado, nós vivemos uma congestão. E aí quando a gente traz o estudo para Banco do Brasil, já há a perda das médias
de 5,21 como suportes. A LTA também reforçada em azul marinho foi perdida. Então imagina um teste entre hoje e amanhã de algo perto de 32,74, ou a própria parte alta aqui desse canal que foi rompido. Perfeito? Aí nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro. Está na prancha do pirata, né, apesar da leve queda. Né, uma LTA que segura o preço desde o dia 17/8. Não foi perdida ainda de fato, vamos ver como é que o mercado se comporta por aqui. Mas é um cenário interessante, porque é uma perda mais violenta da região, no mínimo traria o preço a 9,896, que é uma queda considerável. A gente está tratando de um índice, né, do IFNC. E aí nós temos os juros aqui, o DI. Se fosse fazer alguma coisa no DI nesse momento, eu compraria para giro. Né, a gente está aqui acima das médias, parece aqui um fundo arredondado. Se fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Ainda mais está em queda hoje. Perfeito. E aí falemos do BOVA11. BOVA11 está subindo 0,20. Ele testou a parte alta do canal e sentiu, entrou pressão vendedora, está abaixo das médias de 5,21. E o que nós temos aqui? A máxima de ontem a 96,99. A perda dos 96,99 está testando exatamente aqui no momento, pode trazer o preço aos 96 ainda hoje, na minha visão. É possível, ou amanhã. Né, uma situação naturalmente parecida com o Ibov. Essa distorção do BOVA11 com o Ibovespa por causa do leilão do BOVA11 ontem, mas assim, veio na máxima de anteontem, na máxima de ontem não sustentou, está abaixo das médias também. E eu acredito que esse 0,69 de alta pode não fechar em queda hoje, mas eu acredito que perca uma boa parte deste ganho aqui de 0,69 ao longo do dia. É a minha visão. Eu prometi fazer, quando eu me comuniquei no Telegram hoje, para quem quiser acessar o nosso grupo Telegram, está na descrição dos vídeos aí, é só clicar. A Intermédica, né, teve um fato importante sobre a empresa, ela já vem em alta, né, a GNDI3, a Intermédica. Eu acho que é uma situação, não entendo que seja uma oportunidade de compra no momento. Eu penso que é uma situação para quem já está no barco aí administrar. Né, talvez por mínima do dia anterior. Nós temos um topo anterior aqui também, ó, 75,81, 75,80, então penso eu que 75,81, 75,80 são pontos interessantes. Se o investidor perceber que vai fechar abaixo desse valor, eu realizaria lucro. Apesar de não estar tão longe da média assim, mas para mim seria um ponto de stop inteligente nesse ativo. E eu falei também sobre a Oi, né? A Oi BR3. Fatos importantes aí ontem à noite. Não impactou o ativo de forma significativa. Para quem lembra, né? A gente falou que o rompimento de 0,74 projetaria uma alta interessante. Stop, se houvesse fechamento abaixo de 1,13, não houve em nenhum momento. E aqui eu entendo que a ação ela deu um sinal de saída, porque houve a tempestade à vista. Esse gap aqui já foi fechado. Este aqui também. Como é que eu trabalho com esse tipo de situação se eu estivesse comprado? Tem o topo anterior, 1,93. Isso daqui se trabalha no intraday, uma vez que a ação é extremamente volátil. E acima de tudo, né, tem driver toda hora aí, de manhã, de noite. Então eu já teria saído ontem na perda intraday de 1,93. Estaria líquido no ativo nesse momento, colocando o lucro no bolso. Então a gente volta para fazer mini dólar e mini índice. Vamos falar dos ativos internacionais aqui. Primeiro o Bitcoin. Vou colocar aqui na tela. O Bitcoin ele entregou o movimento que era mais óbvio aqui.
Foi um ombro, cabeça a ombro. Ele veio numa região de topo anterior, ó, 10.430, 10.240. Ele veio até um pouco abaixo, testou esse topo aqui e agora ele trabalha de maneira errática. Eu acho que não tem um sinal muito claro, acho que para quem vendeu o lucro no bolso. Mas se eu fosse fazer alguma coisa, eu não compraria nesse momento, mas assim, você tem uma tentativa de consolidação de fundo, mas eu não entraria nesse momento, sendo sincero. Aí nós temos o petróleo, a gente conseguiu identificar de maneira muito técnica a movimentação com base no candle do dia 31 de agosto. Né? Veio no ponto que nós esperávamos, região de 41 dólares. Se eu estivesse vendido, eu realizaria lucro? Não realizaria, eu manteria a minha venda. Eu penso que é possível um teste de 37,03. Porque hoje, depois de uma forte sequência de queda, que era previsível, a gente tem o petróleo trabalhando de forma tímida, 0,60 de alta na parte baixa do Marubozu. Na minha opinião, é mais uma aproximação entre média e preço do que exatamente um sinal de fundo. Assim penso eu. A gente tem o BZQ, que é um ETF negociado nos Estados Unidos, que é inversamente proporcional à bolsa vezes 2, está caindo hoje. Candle aqui marcado sobre a média, um gap fechado. Não tem nenhum movimento assim tão interessante que a gente possa tomar aí uma decisão ou ter uma conclusão em relação ao nosso mercado, mas pode ser que tenha, nós vamos acompanhar. E aí a gente tem aqui na tela a Bolsa da China. A Bolsa Chinesa perdeu uma LTA importante. Uma vez abaixo do 3263, fechou a 3254. Eu penso que temos alvo em 3,175 e entendo que ele será atingido nos próximos dias. Aí temos aqui a Bolsa da França. Segunda foi feriado, né? Então, segunda houve alta de 1,41. Ontem houve queda. Deixa eu diminuir o gráfico aqui. Então, vamos lá, né? Alta de 1,79 na segunda. E ontem, queda de 1,59, devolveu tudo. Hoje, 1,42, quer dizer, na semana está no 0 a 0, na parte alta aqui de uma espécie de cunha, enfim. A gente vai ter o índice DAX com uma configuração parecida. Alta de 2%, 2,01 na segunda. Ontem caiu 1%. Hoje sobe 2,03, quer dizer, está em alta na semana. O continente europeu em alta. Tem um fantasminha aqui chamado ombro, cabeça a ombro. Vamos ver como é que se comporta. Bolsa alemã muito forte hoje. E a gente tem Reino Unido. Segunda-feira alta de 2,39. Ontem caiu 0,12. Hoje sobe 1,32. Se a gente for observar no semanal, as bolsas na Europa, né? Semana passada uma baixa, na verdade. Vale salientar que está acima de um fundo importante, que é o 5857. Semana passada a queda de 2,76, essa semana 3,62, então está compensando a baixa da semana passada no Reino Unido. O mercado está muito louco, né? Mundo afora. Semana passada no índice DAX queda de 1,46, essa semana alta de 3,12, quer dizer, a compra está vencendo. Aí queda 0,76 em Paris semana passada, essa semana subindo em 72, comparando a semana passada com essa, na Europa, a compra está ganhando a batalha. Aí vamos ver o índice Nasdaq, semana passada queda de 3,27, essa semana caindo em 71, ainda está em queda, apesar do repique de hoje. O Dow Jones queda de 1,82 semana passada, essa semana queda de 0,76. E aí o S&P, queda de 2,31 semana passada, essa semana caindo 0,99. Aí vamos observar o diário das bolsas norte-americanas. O S&P, muita gente esperava o acionamento do martelo desenhado no dia 4/9, não ocorreu.
Está abaixo das duas médias 5,21 da LTA, né? Vejo como um simples repique esse movimento, proporcional à queda que nós vimos. Dow Jones também não acionou o martelo. Entendo que o Dow Jones ficou devendo o teste dessa LTA, que conecta os fundos dos dias 26 e depois 30 de julho. E nós temos o índice de tecnologia Nasdaq também abaixo das médias, que estão até cruzadas para baixo, em modo venda. Ontem, depois de uma reação intraday, fechou na mínima. Na verdade, reação intraday não, né? Abriu. É uma reação intraday, depois fechou na mínima. Hoje, eu acho que é simplesmente um repique proporcional à queda que nós tivemos. Lembra que nós citamos esse ponto? O 10.762 ele foi testado, então o alvo de uma pancada de curto prazo foi atingido, e aqui havia um gap a 10.747, a mínima foi 10.837, esse gap não foi fechado, aberto entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. Aí nós teremos o EWZ a seguir, a ETF brasileira negociada em Nova York, opera de forma errática, né, sem uma grande definição. Se começar a descer, o mercado pode interpretar um topo mais baixo que o anterior. Aí teremos o VIX a seguir, que é o Volatility Index, ou índice do medo, né, depois de atingir uma região de alvo aqui ao redor de 37 dólares, tem uma correção. Quais são os suportes? Né, 28,58 e também 28,29, aproximação entre média e preço. A gente até colocou nas redes sociais um estudo sobre o VIX ontem. E aí teremos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente o iene e o euro. Houve o rompimento de uma espécie de cunha, fez a simetria em V, foi cumprida, 93,47 tocado, e agora a gente vai ver se é voo de águia ou de galinha, porque está cedendo aqui para testar as médias móveis como suporte. E tem aqui o Ibovespa em dólar também, subindo forte hoje. A gente passou a estudar o Ibov em dólar também. Alguns alunos deram a ideia de colocar 24 horas, né, dizendo que é um gráfico mais fidedigno. Vamos lá. A gente faz isso no mini índice também. E não existe nenhum grande... O que a gente percebe aqui é o seguinte: se houver perda, por exemplo, do 18.507, aí pode trazer o mercado para as mínimas aqui. Seria um respiro com perda da mínima recente. Vamos ver se acontece. E aí, falando do dólar e falando do mini índice, mini dólar, um dia de otimismo, mini dólar refletido em queda, né? Somente acima do 5.358 pode ter alguma reação. E no cenário improvável para hoje, o rompimento de 5.375.500 faria um pivô de alta. E quando a gente traz o dólar aqui para o intraday, a gente percebe ontem um topo, depois um topo mais baixo que o anterior. É uma linha que pode, na minha visão, deve ser usada como referência. O rompimento dela mudaria as coisas. Nós temos aqui um gap. A gente vive uma congestão, né? Não no dólar, mas no... A gente vai ver no índice daqui a pouco. E é uma região propícia à formação de um fundo. Penso eu que o rompimento naturalmente de baixo para cima do 5.319.500, a região de 5.319, ali 5.320, pode pressionar a média aqui e trazer o dólar a um teste da CLTB aqui, onde ele terá uma melhor definição. E por fim, nós temos o mini índice, né? Tocou a parte alta do canal e sentiu, formando aqui uma sombra superior. Percebam que a máxima de ontem, o 100.890, é uma região de suporte imediato. Eu até falei no Telegram, né? Primeiro que eu imaginava um teste dos 101.000 pontos, bateu, logo depois que eu falei. Depois que eu imaginava um teste da mínima da sessão a 100.710,
com teste da média de 21 ocorreu também, então esses dois movimentos foram materializados. Agora é um cenário mais difícil, né? Porque a mínima do dia foi estressada, assim como a média de 21, e por ali o mini índice segurou. Vamos tentar ver aqui alguns tempos gráficos, né? Os 60 minutos também. Nos 60 minutos a gente percebe uma longa sombra superior, só que a região em torno de 100, 190 e mínima do dia, a média aqui ainda resiste, não tem nenhuma figura assim mais visível, mais óbvia no intraday, pelo menos não no meu entendimento. Aí vamos ver aqui o 30 minutos, é uma reação na média de 21, rompimento falso das mínimas do dia, região de 100.700. Foi um pouquinho abaixo, mas não prosperou ali a venda. E olha, o que a gente pode aqui imaginar seria algo que remete a um ombro. Cabeça, ombro. Aí eu explico qual que seria o pulo do gato aqui. O pulo do gato seria o seguinte: onde está o primeiro ombro? 101,45. Tem uma região de resistência 101,265. Abaixo do 101,265, né, chegou a bater 101,290, essa movimentação de alta perde força. Se perder o 101,145, a figura ganha força. Então a gente tem aqui, ó, 101,145. Se perder de forma convicta, a figura ganha força. Professor, onde é que está a neckline? O que eu faria aqui? Ó? Eu apagaria o 100,890. Né? Eu pegaria o ponto mais baixo aqui da seção, o 100,665. Eu vou deixar até reforçado aqui. Então, para mim, é o ponto-chave, porque a perda do 100,665, além de acionar um ombro, cabeça, ombro, provavelmente traria ao mercado para testar a boca do gap, aqui a 100.200. Né? Então, vamos ver aí como é que se comporta. Região de 100.200 ou da própria LTA que conecta esses fundos aqui, número 1, número 2, número 3. A gente provavelmente teria um fundo número 4 aqui se houver a perda do 100,665, porque levaria de quebra o 100,890 e a média de 21. Então vamos ver como é que se comporta aí. Né? E não seria de se espantar, por exemplo, um teste de 99,870. Talvez não hoje, mas na sessão de amanhã, por exemplo. Ok? Então é isso, eu volto mais tarde com o radar. E também tem aula às 19 horas falando sobre o desafio dos 95 mil pontos. Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. O seu like é importante, compartilhe o vídeo. Valeu!